A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje, amados, eu vou falar sobre batismo, tá? Você já ouviu muito as pessoas, né? Eu ouço muito aqui os irmãos dizerem, né? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Veja bem, e isso crente, cristão, a pessoa já é crente e diz para mim assim, olha, pastor, eu não fui batizado com o Espírito Santo e tudo, e sendo cristão. Então hoje, eu quero aqui ajudar vocês de uma forma simples, tá? Existem muitos textos na Bíblia que falam sobre essa questão de batismo, batizado, tá tudo ali, né, ligado. E aí eu quero ajudar você, a você entender, você cristão, se você já é batizado no Espírito Santo, ou ainda, mesmo crente, ainda precisa ser batizado no Espírito Santo, que é o que a gente mais ouve por aí, tá? E com toda essa falta de entendimento, a gente acaba abrindo brecha para o inimigo atuar, queridos. E eu tenho ajudado pessoas aqui a se libertar de opressão, de problemas e de tantas outras questões. E um dos pontos principais é a falta de conhecimento, né? A Bíblia diz, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E quando erramos, pode ter certeza que quem age é o inimigo, não é o Espírito Santo, que o Espírito Santo sempre vai agir de acordo com a palavra. Amém? Então, primeiramente, eu quero aqui, se vocês olharem no Google, fizeram uma pesquisa, o que significa a palavra batismo, tá? Então, no contexto hebraico, é conhecido como tevilá, que significa imersão ou submergir completamente o corpo em água. Diferente da tradução grega, que é baptizo, baptizo. O termo hebraico vem da raiz tabal, indicando um mergulho, um ritual de purificação, já praticado ali no judaísmo para arrependimento e consagração. E eu creio que a grande maioria sabe disso, tá ok? E esse termo de batismo, ele é usado em várias questões da Bíblia. E eu gostaria que você parasse para pensar. Então, como, de uma certa forma, resumir tudo, o que é o batismo, o que significa a palavra batizado, né? Significa purificação e uma aliança, tá? Eu vou usar esse termo como também uma união, ok? Purificação e aliança. O ritual representava uma aliança de consagração a Deus e, veja bem, o desejo de uma nova vida. Eu creio que aqui já fica tranquilo. Você deseja ser batizado, você então tem um desejo de viver uma nova vida. E quando você se batiza, ou seja, quando você toma a decisão de ser batizado, você está tomando uma decisão de seguir alguém, de se unir com alguém, de fazer parte daquele item que você ali até então está decidindo, né? Está tomando uma decisão de se unir, ok? Então, quando você é batizado, por exemplo, a grande maioria aqui, já foi batizado nas águas, tá certo? Ah, eu desejo ser batizado. Então, o que acontece? Já começou ali com João Batista, né? No Novo Testamento, ele batizava para arrependimento. E aí depois Jesus foi batizado ali também no Rio Jordão. Você deseja ser batizado, então você vai o quê? Às águas, ok? Por quê? Porque você crê, você decidiu se unir, né, ao propósito de Deus. Você desejou viver uma nova vida agora em Cristo Jesus. Por isso, o batismo, então, é um ritual ali, onde você é batizado nas águas, mas eu quero pegar aqui que é uma decisão sua de se unir a alguém ou a um propósito que é a vontade de Deus, ok? Por exemplo, eu já vou aqui adiantar para vocês Romanos capítulo 6, tá? Para vocês terem ideia. Romanos capítulo 6, já estou pegando forte aqui, né? Diz assim, ó, versículo 3, Romanos 6, 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus.
ver aqui a expressão batizados, foram batizados aonde? Na sua morte. Como que é alguém batizado na morte de Jesus, sendo que ele morreu há 2026 anos lá atrás, no primeiro século, e nós estamos no século 21? Como que eu fui batizado na morte dele? O que significa isso? Então nós sabemos que isso é pela fé, é quando cremos, não é? Então quando você crê, você decide entregar a sua vida a Jesus, e você entende que Jesus, quando morreu na cruz, ele então ali pagou o preço pelos seus pecados, suas iniquidades, né? E também das minhas. E aí você compreende que deveria ser você e eu que teríamos que estar ali naquela cruz, mas lógico que se a gente morresse ali seria o nosso salário, seríamos condenados. Então Jesus assumiu isso, porque ele sem pecado, ok? Pagou o preço pelos nossos pecados, e a prova que Deus aceitou aquela obra de Cristo foi que Deus o ressuscitou no terceiro dia, e hoje há um homem na glória, é o Salvador do mundo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Então você crê nisso, o que acontece? Você se une a esse propósito, você se uniu na sua morte, tá? Aí ele fala assim, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Olha o batismo aqui de novo. Então quer dizer, como que eu fui sepultado com Cristo na cruz? Pela fé, porque nós cremos, ok? Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, agora você decide viver uma nova vida, tá? Consagrado a Deus, com o propósito de servir a Deus em toda a sua vida, tá certo? Então, todos nós sabemos que a partir do momento que você crê, então você se une a Ele pela fé e foi batizado. E lógico, consequentemente, lá no livro de Atos, capítulo 2, os judeus, quando viram ali Pedro pregando, ok? Falando até no idioma da nacionalidade de cada um, eles falaram assim, gritaram, que faremos, irmãos? Então Pedro disse, arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque para você receber o Espírito Santo, você precisa crer em Jesus. E quando você crê e é batizado, então o Espírito Santo faz morada em cada um de nós, como fizeram ali naqueles quase 3.000 judeus que veio de outros países, outras nacionalidades, para a festa de Pentecostes. Ok? Tranquilo até aqui? Então você sabe que hoje, aqui nós como gentios, ok? Eu vou explicar muita coisa, mas vou tentar não me alongar muito aqui no vídeo. E depois, conforme for, queridos, vocês podem fazer pergunta. Aqui abaixo do vídeo tem os comentários. Eu vou deixar aqui o meu contato. Vocês podem entrar em contato. E se esse assunto te ajudou, você percebe que aqui as mensagens têm lhe ajudado, peço que você se inscreva e que você também envie essas mensagens para todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Tudo bem, queridos? Então, ali Pedro disse, arrependei-vos e sejam batizados, ok? Então ali quase 3.000 judeus foram batizados nas águas e aí receberam ali o Espírito Santo. E lembre-se, já quero aqui abrir um parênteses, aqueles 3.000, por serem judeus, que crerem em Jesus Cristo, eles não precisaram naquele momento falar em línguas. E por que eu estou falando essa questão do dom de língua, já colocando aqui dentro do batismo? Porque uma boa parte dos cristãos, tá, acreditam que ser batizado no Espírito Santo, a evidência, precisa para eles falar em línguas estranhas, ou mistérios, que é o dom de línguas. Eu creio, amados, no dom de línguas, porque está escrito. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu até leio para vocês alguma coisa aqui. Jamais alguém quem crê na Bíblia, vai negar isso. Porque Deus deu esse dom também para a igreja.
Agora a questão é, o dom de línguas foi dado para todos? Eu nem vou entrar no mérito, amados, se hoje, não é, muitos que falam em línguas, é o Espírito Santo ali por trás ou não. Se não é o Espírito Santo, é outra coisa, ok? Pode ser a própria carne, a pessoa, as emoções, ou até mesmo, amado, eu trabalho aqui numa área forte de batalha espiritual, e você sabe, não é? Eu acredito que você já parou para pensar nisso. Vocês acreditam que demônios também podem usar alguém para falar em línguas? Tá? Então é um outro assunto, mas como eu ajudo pessoas aqui, né, se eu dar discernimento, às vezes tem uma pessoa aqui que está falando em línguas, eu sei que aquela língua ali não é do Espírito Santo, eu já repreendo e o demônio manifesta. Acontece, tá bom? Mas não estou dizendo que não existe o dom de línguas, existe, ok? Mas o ponto aqui é o batismo. E aí então, mesclando, pensando em tudo isso, aí por que muitas vezes, né, você pensa assim, puxa, eu vou na igreja e não fui batizado com o Espírito Santo e tudo. E olha que você é crente, crê em Jesus Cristo, você já foi batizado nas águas, e por que você acha que não é batizado com o Espírito Santo? Porque você se permitiu acreditar que para ser batizado com o Espírito Santo, precisa falar em línguas. E isso não é verdade, tá? Vamos para a Bíblia, para você entender, ok? Então, na palavra de Deus, eu vou dar texto bíblico, para que você veja que está na Bíblia, não é nada eu aqui inventando. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 12, 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Espírito em letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Ok? E aí ele faz uma analogia do corpo, que fala a questão, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Então, por isso, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, e assim vai falar do ouvido e tudo. Então, por exemplo, a igreja, ela é dita, né, que a família de Deus é revelada como a família de Deus e como o corpo de Cristo, tá? Tá no livro de Efésios também. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 12 fala do corpo, o corpo de Cristo. Então ele dá uma analogia do nosso corpo. Então, por exemplo, como ele citou aqui da questão do pé, a função do pé é andar e não da mão. A função da mão é pegar. Agora, porque o pé não tem a função da mão, ele deixa de ser do corpo? Não. Eu preciso do pé, eu preciso da mão, eu preciso do ouvido, eu preciso dos olhos, e assim vai. Então, tudo isso são dons que Deus deu nesse corpo aqui que vocês estão vendo, como no seu corpo. E quem é que está ali encabeçando tudo, né? É Cristo. A mente, né? Por exemplo, aqui, a minha mente, que está na minha cabeça, ela rege todo aqui o funcionamento normal. Então, eu estou falando, estou gesticulando aqui com as mãos, estou olhando para vocês aqui, né? Então, eu estou pegando a Bíblia aqui com as mãos. Então, a cabeça que rege tudo, ela está coordenando todo o corpo para que haja uma edificação, ou seja, para que chegue até você aquilo que eu tenho que passar, e assim vice-versa. Então, para que eu pertença a esse corpo, eu tive que nascer com esse corpo. Para você pertencer ao corpo de Cristo, você tem que nascer de novo. E como que você nasceu de novo? Quando você creu, quando você abriu seu coração, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque ali em João capítulo 1, versículo 12, diz, todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, no nome de Jesus, os que creem. Então, quando você crê, você recebe o Espírito Santo dentro de você, e agora você faz parte do corpo de Cristo. Entendeu ou não? E por isso que você foi batizado, amado. Aí, então, está escrito aqui, versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós
fomos batizados. Então você que creu em Jesus, você já é batizados no Espírito Santo, mesmo que não fale em línguas, mesmo que não fale em línguas. Tá claro não? Então, deixa eu pegar um outro ponto aqui. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Tá? Para vocês terem ideia. Tá? 12, 27. Vou pegar o 27. Ó. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Volto a dizer, para você pertencer ao corpo de Cristo, você tem que estar unido ao Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, você não faz parte da família, ok? Aí ele diz assim, versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Em segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, né? Governos e outro, variedade de línguas. Tá? E aí ele faz uma pergunta já com a resposta embutida. Porventura, são todos apóstolos? Aquela pergunta retórica. São todos apóstolos? Nós sabemos que, você sabe, na onde você congrega, todo mundo é apóstolo? Não. Né? E porque os outros não são apóstolos, deixa de ser da igreja? Não. Aí ele fala assim, ou são todo mundo profeta? Aonde você vai, todo mundo é profeta? Não. Tem um que é, outro não. Entende? Aí ele fala, são todos mestres? Quer dizer, todos têm um dom de ensinar aí? Não. Você sabe disso. E por causa disso você ignora que os outros não é seu irmão em Cristo? Não. Por exemplo, onde você vai, são todos aí operadores de milagres? Não, um caso ou outro. Tá certo? Aí ele fala assim, tem todos os dons de curar? Também não. Deus usa um ou outro aí. Correto ou não? E aí olha que interessante. Falam todos em outras línguas? Também, amados, está dentro dessa mesma retórica. Não. Então, alguns falam em línguas, outros não. Mas por que você não fala em línguas? Aí você, então eu não fui batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, e foca na questão das línguas, né? E eu vou explicar por quê. Aí ele diz assim, interpretam-nas todos. Tem intérprete aí, amado? Você que está no lugar que fala muito em línguas, existe intérprete? Não, nem todo mundo interpreta. Às vezes está ouvindo alguém falar em língua, não está entendendo nada, não é? E aí chega um outro que vai interpretar, e isso quando verdadeiramente vem de Deus, ok? Não do homem. Então, aí ele fala, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Aí ele começa aqui, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Existe um caminho sobremodo excelente de tudo isso daqui, que aí o 1 Coríntios capítulo 13 fala que é o amor, tá? E o amor, queridos, o pessoal fala que o amor é um dom supremo, está em títulos da Bíblia. Não, o título não quer dizer que é da palavra, tá? O amor é uma pessoa, que é Cristo. Deus é amor, tá? Então o amor foi dado a todos quando você recebeu Jesus Cristo no seu coração. Então está muito claro aqui, e aí eu te pergunto, todo mundo fala em línguas? Qual é a resposta? Não. Aí eu não sei, né? É incrível como existem líderes que chegam um dado momento do culto e ali está o louvor, está aquele som, está aquela música, todas aquelas emoções afloradas, e aí ele começa a dizer, né? Começa a falar em língua, seja batizado com o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, começa a falar em língua, seja batizado com o Espírito Santo, seja batizado... Queridos, aí enganado e enganando os outros também, porque ele está enganado, ele força algo, né, que Deus não pediu para fazer. E aí, lógico que isso é uma brecha, e o inimigo entra, e aí faz um lá dizer umas línguas enroladas, que nem ele entende, o outro fica olhando e fala, puxa, esse aí foi batizado com o Espírito Santo. E não foi, porque não é isso. E aí ele também fica com vontade de ser batizado com o Espírito Santo, porque o pastor disse que se ele falar em línguas, ele também vai ser batizado com o Espírito Santo. E queridos, e está claro na Bíblia que línguas não é batismo. Línguas é dom. Sim ou não, amados? Faço de novo a pergunta. Línguas é um dom ou é batismo? O que você acha? Eu estou mostrando na Bíblia que língua é um dom. Que, olha que interessante. Eu vou ler para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1.
Paulo está explicando, estou lendo para você, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o que é ser ignorante? É ser uma pessoa que não entende, tá? Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, o maldito, né, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ok? 1 Coríntios capítulo 12, agora versículo 4. Ora, os dons, está falando de dons, os dons são diversos. Entendeu? Mas, amado irmão, seja consolado com essa palavra. Mas o Espírito, em letra maiúscula, que é Espírito de Deus, Espírito Santo, é o mesmo. Entende? O mesmo Espírito Santo que está naquele irmão, naquele pastor, naquele que fala em língua, naquele que tem o dom de curar, naquele que faz maravilhas, naquele que profetiza, naquele que é mestre, e em você é o mesmo Espírito. Que gostoso, que alegria saber pela Bíblia que eu tenho o Espírito Santo, mesmo não falando em línguas, né, estranhas. Né? Não tem nem esse termo aqui, línguas estranhas. Né? Fala ele estranho porque é estranho mesmo. Mas é o dom de línguas, mesmo não tendo dom de línguas. Tá? Mas na Bíblia você não vê falando, não lembro, línguas estranhas. Né? Eu creio que esse termo línguas estranhas veio porque falou, tá estranho esse negócio aí, né? Mas são dom de línguas, né? Línguas na Bíblia tem os mistérios, porque o que é o mistério? Como depois você vai ver aqui lá em 1 Coríntios capítulo 14, você precisa estudar 1 Coríntios capítulo 14, irmão. Paulo, ele puxa a orelha da igreja de Corinto, porque eles estão errando com o dom de línguas, e está escrito lá. E Paulo fala que a profecia é superior às línguas. Paulo diz, olha, eu falo muito mais do que vocês aqui em línguas, entendeu? Mas eu prefiro falar 5 palavras com entendimento, do que 10 mil em línguas, né, estranho. Então acho que foi ali que foi dito, né, esta questão aí, e eu posso até depois ler para vocês. Deixa eu pegar aqui 1 Coríntios capítulo 14, lá para o versículo 20, né? Deixa eu ver aqui constitui um sinal. Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Dou graças a Deus que falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10 mil palavras em outra língua. Então não fala língua estranha. Em outra língua, que é outro idioma e tudo. Entendeu, amados? Tranquilo? Depois você tem que estudar 1 Coríntios capítulo 14. Então, voltando para 1 Coríntios capítulo 12, diz assim, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Que tremendo isso. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Quem é que concede isso, irmãos? É Deus que concede, ok? E não dá para todo mundo, não. Você vai ver aqui, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagre. E a outro, profecias. E a outro, discernimento de Espírito. A um, variedades de língua. Então, discernimento de Espírito, olha que interessante, é dado a um, mas não a todos. Muito bom isso aqui também, tá? E a um, variedades de línguas. A um vai ser dado variedade de línguas. E a outro vai ser dado a capacidade de interpretá-las. Então tem que ter tudo isso aqui, irmão. Senão, né, fica sem entendimento aí. E olha que interessante. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as. Quem distribui o Espírito Santo? Como lhe apraz a cada um individualmente. Então, olha que legal, queridos. Se você não fala em línguas, fique tranquilo.
o Espírito Santo entende que não é para você falar. Como o Espírito Santo entende que muitos aqui não é para ser mestre. Como o Espírito Santo entende que muitos aqui não é para ser apóstolo. Como o Espírito Santo entende que muitos aqui não é para ter o discernimento, né, de espírito. Tá aqui. Como o Espírito Santo entende que não foi dado você a capacidade de interpretar. Mas deu a outro, deu a outro, deu a outro, deu para você. Agora, por que não deu para você ou para mim? Você não é do corpo? É mentira. Você não foi batizado com o Espírito Santo? É mentira. Porque você não fala em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então, se você acredita que você não é batizado com o Espírito Santo, você não pertence a Jesus. Você não se converteu. Entendeu, queridos? Então, batizado é você estar ali unido, não é, com aquele propósito. Você creu e assumiu a viver isso aí em novidade de vida. Então, eu vou pegar aqui um texto para vocês terem ideia. Vamos lá. Olha a questão do batismo. Aqui eu vou pegar... eu anotei muita coisa aqui. Já falei de Romanos, ok? Eu vou pegar 1 Coríntios capítulo 10. Está tudo aqui, né? Ensina muita coisa aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então ali Paulo está falando do povo de Israel que saíram do Egito. E aí olha o termo batizado aqui, diz assim, ó: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. É interessante, como que o povo de Israel foram batizados na nuvem e no mar com respeito a Moisés? E todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra, revelado agora por Paulo, mas lá atrás eles não sabiam, e essa pedra era Cristo. Entendeu? Então aqui tem um termo que todos foram batizados na nuvem e no mar. O que é isso, amados? Veja bem, Deus guiava eles durante o dia na nuvem, onde a nuvem ia, era o caminho, eles iam seguindo. À noite, guiava pelo fogo, lembra? Tinha uma tocha ali, o fogo ia guiando. E aí também fala, interessante, no mar. No mar ali, quando abriu o Mar Vermelho, vocês sabem que eles passaram por dentro ali do mar em seco, né? Deus abriu, segurou as águas, eles passaram em seco. E depois, quando veio o exército de Faraó, que eles entraram ali também naquele Mar Vermelho, que até então ainda estava aberto, Deus então, né, deu ordem para Moisés, né, orar, e soltou as águas, e as águas engoliram ali todo o exército de Faraó. O que isso representa, amados? Representa, é um simbolismo, representa em que agora o povo de Israel, eles deixam enterrado, entendeu? Porque eles passaram por ali. Quando eles passam e saem do outro lado, então o que está acontecendo? Aquele simbolismo está dizendo que o Egito, eles morreram para o Egito. O que é? Morreram para o mundo. E literalmente os soldados de Faraó morreram todos ali, tá? Literalmente. E espiritualmente, Paulo traz essa analogia dizendo, eles foram batizados na nuvem e no mar. Por quê? Porque eles seguiam uma pedra que é Cristo. Ou seja, eles seguiam as ordens de Deus através de Moisés. Então eles decidiram, veja bem, se consagrar, como eu expliquei. Eles decidiram agora viver uma novidade de vida, desejar agora em viver para Deus, largar o mundo, deixar o Egito e agora do outro lado, né, do Mar Vermelho, agora vivem para Deus. Nós sabemos que a grande maioria depois não entenderam, não obedeceram e morreram de 20 anos para cima. Mas isso aí é uma outra história, só estou explicando que ali tem a expressão que eles foram batizados. É isso que eu quero pegar. E ser batizados, exatamente ali, representava uma aliança. Eles estavam dizendo, agora nós vamos viver consagrados a Deus, porque nós desejamos viver uma nova vida. Eu não quero mais viver uma vida
lá com o faraó, escravo do mundo. Não, agora eu quero viver uma vida com Deus. E isso acontece conosco quando somos batizados. Eu expliquei isso, está lá no livro de Romanos, capítulo 6. Fomos batizados na sua morte, né, para que não vivam mais nós, mas vivamos em novidade de vida, que é viver pelo Espírito Santo. Tranquilo? Beleza, né? Glória a Deus. Estão entendendo aí, queridos? É maravilhoso. Então, nós entendemos que ser batizado, tá, é unir-se a Jesus Cristo. Como? Quando você crê. Isso eu li lá em 1 Coríntios capítulo 12, 13. Todos nós fomos batizados. Em 1 Coríntios 12, 28, estabelecidos os dons na igreja, como que é estabelecidos. E aí então, queridos, essa questão das línguas, por que inventaram essa questão que línguas, se você fala, você foi batizado com o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, você não foi batizado. Eu vou dar uma explicação rápida, porque é muito texto aqui, já estou com 32 minutos, não quero me alongar muito, mas depois você pode pesquisar, mas já quero te dar aqui o entendimento. Os apóstolos, quando Jesus morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, até então, ali naquele início de transição, que é a transição? Transição da época em que eles viviam pela lei e agora vivem pela graça, já vou dizer assim, né? O que seria isso? Agora é Cristo reinando através da igreja, deixando claro, pela explicação de que ele mesmo cumpriu a lei, de que tudo que a lei disse foi cumprido em Cristo, e agora Deus abriu uma oportunidade grande, não só para os judeus que rejeitaram, mas também para nós, abriu uma porta para nós, para nesse tempo entender que todos nós, inclusive judeus hoje, somos salvos pela graça. O que é graça, irmãos? Graça é Cristo que foi dado por Deus de graça, entendeu? Foi dado por Deus de graça. E aí lá no livro de Efésios capítulo 2, lá está escrito que isso é um dom de Deus. E muitos pastores entendem que o dom de Deus é a fé. Não é a fé. O dom de Deus ali, que é a graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, está escrito. Isso é a graça que é o dom. Ou seja, Deus deu seu Filho Jesus Cristo para que todos sejam salvos. Aí ele fala mediante a fé. O que é mediante a fé? É porque eu e você temos o livre-arbítrio de escolher. Desde quando você nasceu, amado. Quando você começa a entender as coisas, você tem um direito de escolher. E quando você escolhe, você está acreditando. E isso é a capacidade que Deus já te deu por nascimento. Tá? Isso está em nós. Acreditar ou não, ter fé ou não. É o livre-arbítrio. Você decide o que você quer, acabou e pronto. Agora, quando ele diz, pela graça sois salvos, tá certo? É por meio de Jesus Cristo. Aí ele diz, isso não vem de vós. O que não vem de vós? A graça. Isso é dom de Deus. Mas para eu ser salvo, ele fala, tem que ter fé nisso. Tem que ter fé na graça. Entendeu? Então, o que é dado gratuitamente? A graça. Agora, para eu e você ser salvo, você precisa ter fé. Essa fé você tem, está em você, você tem sim essa capacidade. Tanto é que você acredita num monte de coisa. Sim ou não? Aí a pessoa fala, tem que ter, Deus deu a fé para acreditar nele. Não, Deus te deu a capacidade de acreditar naquilo que você quiser. Você muitas vezes, por que a gente acredita em muita coisa errada? Deus não falou para você acreditar nisso, mas acredita em mentira, acredita em jargão, acredita em senso comum, que eu aprendi isso em psicologia. A pessoa fala uma coisa que está repetindo, você acredita nisso. Tá, mas o que você acredita? Tem gente que nem eu acreditava em imagens, tem gente que acredita. Deus mandou você acreditar em imagem? Não. Deus odeia as imagens, Deus abomina. Mas por que você acredita? Porque está dentro de você isso. Entende? Agora a graça está aí, que é Cristo. Então a graça, que é o Filho de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu o Filho para todos. Você tem a oportunidade. Agora, cabe a mim acreditar ou não. Se eu creio e tomo posse, eu sou batizado em Cristo Jesus na sua morte. Eu me uni a Ele. Agora, se eu não creio,
Eu não sou batizado com Cristo. Mas olha que interessante. Mas você crê em alguma outra coisa. E é interessante, amados, que lá no livro de Mateus, capítulo 3, se não me falha a memória, João Batista fala que venham aí, quando João ainda estava vivo, ele diz assim, Jesus não tinha começado o ministério dele. E João está profetizando, dizendo, ó, vem um que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha a palavra de novo, batismo. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E lá em Mateus capítulo 3, estou colocando bastante coisa aqui, depois você tem que estudar, tá, amados? Mas eu estou dentro de um raciocínio aqui do batismo, para você entender. Espero que qualquer coisa você me liga aí. Então, olha que interessante. Mateus capítulo 3, estou abrindo aqui. E se você for ver, versículo 11, ele diz assim, João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele aqui é Jesus, tá, amados? Vos batizará com o Espírito Santo, olha o batismo, e com fogo. Então aqui tem dois batismos, realizado pela mesma pessoa, citado por João Batista. Então, João Batista está citando de Jesus, isso você sabe. Ele, que é Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. O que é batizar com o Espírito Santo? É que Jesus, ele então, vai anunciar o Evangelho. Quem crê nele, Jesus batiza ele. Ou seja, vai dar para ele o Espírito Santo que vai ter a vida eterna. Mas, como eu disse para você que você tem a capacidade de crer, mesmo na coisa certa ou errada, você tem. Tem gente que não crê em Jesus lá. E tem gente que não crê em Jesus aqui. Entendeu? Para você entender que você já tem isso aí dentro. Então, Jesus foi dado de graça. Veio do Pai. Amém. Glória a Deus. Recebemos com alegria, mas tem muitos que não recebem. Mas aí, João está dizendo assim, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo. Como isso acontece? Se você crê nele. Agora, e com fogo? Aí as pessoas pensam que isso aqui é positivo. Não, amados. Isso aqui, e com fogo, dentro do contexto, ele está aqui dizendo que, se você pegar aqui, por exemplo, ler exatamente versículo 7, diz assim, ó, vendo ele, pois, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, a raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos o pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Aí ele fala, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que se uma pessoa não crê no único que pode salvar, que é Jesus Cristo, ela é cortada e lançada no fogo. Entendeu? E ele diz lá, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, que é o lago de fogo. Está compreendendo, amada? Leia, estuda isso daqui. Se estiver meio complicado, mas pode perguntar aqui abaixo. Mas pensa, eu estou aqui mexendo com a sua mente para que você estude. Aqui, dentro do contexto, a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Isso é negativo para a árvore. Então ele está dizendo assim, ó, se eu e você, ok, não cremos em Jesus Cristo, nós seremos cortados e lançados no fogo. Somente quem pode fazer isso? Queridos, só o juiz. Quem é juiz? Só Deus. Quem é Deus? Jesus Cristo. Por isso que ali, ó, tá vindo outro aí, que eu nem sou digno de desatar as suas sandálias. Nem sou digno de levar as sandálias. Não sou digno. Olha que revelação. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, se você crê, aí ele vai te dar a vida eterna. É tremendo, irmão. Faça isso. Agora, se você não crê, ele vai te batizar com fogo. O que acontece? Naquele dia, no trono branco, você vai diante do trono, vai ser julgado e vai dizer, olha, foi dada oportunidade para você crer. Muitas vezes, várias vezes. Inclusive agora, você está me ouvindo, está sendo dada oportunidade. Mas você continuou com o coração duro, resolveu ter fé
resolveu acreditar em outra coisa. Resolveu ter fé numa imagem, resolveu ter fé, né, em heresias, resolveu acreditar em mentiras. E está em você isso aí, você que escolhe. Isso é teu livre-arbítrio. Entendeu, não? Mas aí hoje, eu estou falando, estou lendo, e Deus continua te dando a oportunidade para você se arrepender e crer em Jesus Cristo. Aí você abre seu coração e crê, então você é batizado com o Espírito Santo. Mas você não crê, então, nesse sentido, quando você morre, que você tem a oportunidade de se arrepender até o último respirar da sua vida. Mas se você morre sem crer, aí você, diante do trono branco, você é levantado lá para o juízo. E aí, quando é aberto o livro da vida e o seu nome não está escrito lá, aí simplesmente vai dizer, olha, foi dada a oportunidade e você não creu no único que pode salvar, que é Jesus Cristo. Então, você é lançado no lago de fogo. Então o que Jesus fala, ele te batiza no fogo, ou seja, ele te lança no fogo. Você se une ao lago do fogo e ali será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Entendeu? Então, ser batizado é estar unido a um propósito. Que propósito você quer estar unido? A vida eterna, a verdade e a vida que é Cristo, ou está unido à mentira, à heresia, a este mundo? A escolha é sua. Tranquilo? Entenderam aqui? Então, beleza. Pensando em tudo isso, amados, me suporta um pouquinho mais aí. Os apóstolos, veja bem, eles acreditavam que o Espírito Santo era somente para os judeus. Vocês sabiam? Até o apóstolo Pedro, que era o líder, e os demais. Isso não dá para entrar em detalhe, porque senão eu vou levar muito tempo. Mas você pode estudar Atos 10 e Atos 11. Em Atos 10, Cornélio, que é um gentil, ele recebe uma visão de um anjo, o anjo pede para chamar Pedro. Pedro, ele tem uma visão também de um objeto que desce do céu, que é de animais imundos. E lá no Velho Testamento não podia realmente comer animais imundos. E Jesus, Deus disse, né, mata e come, né? Ele diz não, ele falou não para Jesus na visão. Aí Jesus falou assim, olha, o que eu santifiquei não é mais impuro. Ali era uma revelação para Pedro. Jesus está dizendo assim, olha, eu não morri só pelos judeus, eu morri pelos gentios também. E eu quero que você pregue para os gentios. Então vai chegar 2 gentios na sua casa, receba-os e vá com eles. E aí então, mediante aquela visão, né, chegaram ali os 2 gentios, Pedro recebeu eles, pernoitaram ali, e no outro dia eles foram para a casa de Cornélio. E inclusive, se você prestar atenção, foram mais 6 judeus com Pedro para a casa de Cornélio. Chegando lá em Cornélio, lá em Atos capítulo 10, lá no finalzinho, tinha toda a família de Cornélios. E aí Cornélios diz a visão que ele teve e falou para Pedro, que bom que você veio, agora nos diga, né, o que você precisa falar, porque o anjo disse que você iria dizer o que era necessário a gente ouvir. E aí Pedro começa a pregar, né, o evangelho. E Pedro fala algo ali muito interessante. Naquele momento ele fala, de fato, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Leia lá no finalzinho de Atos capítulo 10, tá bom? E aí então, amado, quando ele está pregando, falando de Jesus, o Espírito Santo desce sobre a família de Cornélio, entende? E ali eram todos gentios. Então Pedro, ele precisava reconhecer que o Espírito Santo também era para os gentios, porque ele achava que era só para os judeus, entendeu? E aí, amados, o que Deus teve que usar para convencer a Pedro e os outros 6 judeus que estavam ali, que o Espírito Santo não era só para os judeus, mas sim também para os gentios. Eles falaram em línguas, em outros idiomas. Ali, Cornélio e todos os gentios. E aí Pedro ficou maravilhado. Ele pega e diz assim, né, olha que interessante. Eu vou até ler aqui para vocês, que eu acho que isso aqui não pode deixar de falar, né, amados? É algo tremendo. Eu vou abrir aqui para vocês. Olha que coisa. Atos, capítulo 10, versículo 47. Abram aí. Né? Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, Atos 10, aqui achei. Atos 10, versículo
44, só para ficar dentro aí do contexto. Não. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que foram com ele, 6 que eu disse, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, olha que interessante, foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles ficaram, meu Deus, é para eles também. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então as línguas aqui eram uma evidência para provar para Pedro e para esses 6 da circuncisão, que depois eles iriam falar com os outros apóstolos, tá? Que o Espírito Santo também era para os gentios. É isso, irmãos, olha que tremendo. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então agora os gentios recebem o Espírito Santo. Mas aqui falar em línguas. Então, ali é para mostrar para Pedro e para os 6 judeus que o Espírito Santo não é só para eles não, é para nós também, é só isso. E aí então, e ordenou que fossem batizados todos aqueles gentios da casa de Cornélio, em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram, né, que permanecessem com eles ali por mais alguns dias. Entendeu, amados? Então, Pedro, ele era incrédulo. Veja bem, Pedro, ele não cria, e os judeus, que o Espírito Santo era para os gentios. Era isso. Entendeu, amado? Tanto é que se você ler capítulo 11, os outros 11 apóstolos vêm chamar a atenção de Pedro. Ó, como é que você entrou na casa de gente? Ele falou, opa, calma aí. Aí explica tudo o que está escrito em Atos 10, o que eu falei aqui resumidamente. Os outros 6 falaram, não, a gente confirmou, a gente estava lá. O Espírito Santo que a gente recebeu também foi dado aos gentios. Aí todos os apóstolos, então, sabendo disso, concordaram e falaram, então, agora a gente precisa compreender que o evangelho precisa ser pregado, como o Espírito Santo diz, né? Jesus, até os confins da terra, irmãos, os confins da terra tem gentios, não é só em Jerusalém. E foi a partir daqui que os apóstolos começaram a crer que o Espírito Santo também era para os gentios. Por isso, amados, para fechar, 1 Coríntios capítulo 14, quero que você preste bem atenção nisso, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, diz o seguinte, olha que interessante. Irmãos, veja bem, não sejais meninos no juízo, na malícia sim. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, que é outras nações, e por lábios de outros povos, que é outras nações. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor, nem assim me ouvirão. Então veja que os gentios hoje é que pregam, porque os judeus não aceitaram Jesus. Aí olha, irmãos, olha uma revelação tremenda que está aqui na Bíblia, para você. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes. As línguas não é um sinal para os crentes, mas para os incrédulos. Então, olha que interessante. Quem era incrédulo ali, quando Pedro foi na casa de Cornélio? O próprio Pedro, meu irmão. Como está dizendo que Pedro era um incrédulo? Eu estou dizendo que Pedro era um incrédulo no sentido de entender que o Espírito Santo também era para os gentios. Ele não aceitava isso. Tanto é que ele nem quis comer aqueles animais imundos e impuros. E Deus falou, mata e come. Ele falou, não vou comer isso aí não. Aí Deus diz, o que eu santifiquei não é mais impuro. Então ele está dizendo assim, eu já santifiquei tudo em Cristo. Então em Cristo a bênção é para todos. Glória a Deus por isso, né? E você que está me ouvindo, sei que a grande maioria aqui é gentil. Então, quando Cornélio falou em línguas com toda a sua família, foi para mostrar para Pedro e os 6 judeus que o Espírito Santo também é para os gentios. E aí, Pedro, então, naquele ponto, ele se arrependeu e diz, bem, se esses receberem o mesmo Espírito que a gente, então eu ordeno que sejam batizados nas águas, né? Em nome de Jesus Cristo, que foram batizados. E Pedro aceitou, os outros 6 também aceitou, aí parou com essa incredulidade. E aí
de não receber gentios. Os outros 11, em Atos 11, foram indagar. Aí ele explicou, calma, foi Deus que mostrou. Então eles também entenderam, e aí a partir disso, começaram a pregar o evangelho também para os gentios. Entendeu, amados? Só que, também tem no livro de Atos, que os apóstolos, principalmente Paulo e Pedro e tudo, eles tinham que ir lá e impor as mãos, né, em alguns gentios que somente tinham sido batizados no batismo de João. Mas aí Paulo, vocês foram batizados somente no batismo de João? Não. E o batizado pelo batismo do Espírito? Isso não entendemos. Por quê? Porque tem que explicar Jesus Cristo. Quando é o batismo de João, não se fala de Jesus, só se fala de arrependimento. Mas quando é o batismo pelo Espírito Santo, tem que falar de quem? De Jesus. Aí Paulo ia lá, explicava que Cristo é o Salvador do mundo, é o ungido de Deus, o Cristo que foi crucificado e ressuscitou. Então, quando eles entendiam que era Cristo, aí Paulo orava, colocava as mãos e eles recebiam o Espírito Santo, e até muitos falavam em línguas, para comprovar para os apóstolos que o Espírito Santo também era para os gentios. Então, por que acontecia muito isso no livro de Atos? Porque era um momento de transição. Entende, amados? Era um momento de confirmação. Era um momento em que o Espírito Santo e o próprio Jesus tinha que convencer Pedro, os 11 apóstolos, até o apóstolo Paulo, entendendo que o Espírito Santo não é só para judeus, e sim também para os gentios. Amém, amados? Estão entendendo? Isso não é tremendo? Isso não é uma ótima notícia? Então aí Paulo entende isso, agora é o apóstolo dos gentios. Aí você pega Atos, né? Pega o livro de Atos, capítulo 10. Eu vou até ler para os amados. Atos, capítulo 10, para fechar aqui. Segura um pouquinho aí, tá, amados? Não, Atos não, né? Romanos, capítulo 10. Olha, Paulo pregando agora para os gentios. Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz assim: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, é isso. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Está vendo? Você tem a opção de crer em Jesus ou não. Mas se você crê, você não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego. Olha aqui, eles estavam fazendo, mas não há. Paulo já deixa claro. Eu fiquei ciente, não há. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus Cristo, será salvo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, aleluia. Tremendo isso daqui. Deus é maravilhoso. Se você creu em Jesus, eu sei que você creu, por isso está me assistindo aqui, você já é batizado, você tem o Espírito Santo, você faz parte da família de Deus, seu nome está escrito no livro da vida, tranquilo? Ok. Mas e as línguas? A língua é um dom. Se o Espírito Santo entender que ele quer te usar para falar em língua, amém, ele vai usar. Mas se também o Espírito Santo entender, você não precisa falar em língua, porque não tem necessidade. Você está no meio da congregação que não tem estrangeiro aí. Então, pode falar o português mesmo aí, a sua língua de nacionalidade, se você está me ouvindo fora do Brasil, né? Fale a língua normal do seu país, porque Paulo fala, né? A profecia ela é mais importante do que as línguas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. E se vocês lerem lá no finalzinho do capítulo 14, amados, vou até aproveitar, eu tenho que ler isso aqui, porque a bênção está forte aqui demais. Eu tenho que aproveitar para ajudar você, porque aqui, amado, é libertos pela verdade mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. Bem, eu vou ler Deus no versículo 26, para ficar tranquilo aí, para fechar aqui. Que fazer, pois, irmãos, com tudo isso que foi explicado, né? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, tá vendo? Cada uma coisa. E ainda outro, se tem língua, tem que ter interpretação, tá? Seja tudo feito para a edificação.
No caso, olha de novo as línguas, porque as línguas ali estavam forte. E era algo que já estava tendo problema ali na igreja de Corinto. Imagine hoje, tá? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando no muito 3. Hoje, praticamente, a metade da igreja fala em línguas. É um problema isso aí. Aqui está dizendo 2, no muito 3. Então, se tiver 4, já está errado. Se você seguir aqui, é no máximo 3. E além dos 3, não pode ser os 3 de uma vez só. Diz assim, e isto sucessivamente. O que é isso? Um após o outro. Quando um fala, os outros 2 ouvem. Mas o negócio é tão bagunçado que está todo mundo falando junto. E haja quem interprete. Se tem língua, irmão, onde você vai, tem que ter interpretação. Se não tiver interpretação, eu oriento a você, não dê amém a isso. Porque você não sabe o que você está ouvindo, tá? E cuidado. Mas não havendo intérprete, está escrito aqui, ó, fique calado na igreja. Não tem intérprete, fica calado, cala a boca, né? Falando consigo mesmo e com Deus. Você quer falar em línguas? Fale na sua mente aí, você com Deus. Mas por que normalmente eu quero falar para os outros ouvidos? Por que vocês acham, né? A Maria não tem intérprete? Tem muita questão emocional, carnal, e tem um inimigo por trás disso daí também, tá, amados? Mas vamos obedecer o que está escrito aqui, ó. Fale consigo mesmo e com Deus. E tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então o que é isso aqui? Já que está profetizando, aqui não está falando em línguas, os outros estão ouvindo. Então, se há uma única coisa que você tem que julgar, é o ensino. Por exemplo, o que eu estou ensinando aqui, você tem que julgar. Julgar em que sentido? O que eu estou ensinando é bíblico ou é invenção minha? Você tem que ir para as escrituras, entendeu? Então, julguem, ok? E aqui, então, é dessa forma que se deve estarmos reunidos. Então, deixei muito claro que línguas é dom, não é batismo, e que você já foi batizado no nome de Jesus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Amado, eu creio que já deu para ficar claro. Caso tenha dúvida, pegar esse sentido, tudo que eu expliquei para você, entenda o momento de transição, entenda que era incrédulo ler os apóstolos, até o apóstolo Pedro, entenda que o Espírito Santo quis mostrar para os apóstolos que o Espírito Santo também era para os gentios, e precisava que em muitos casos evidenciasse com o dom de línguas, falando em outros idiomas, para que os apóstolos crescem. E hoje, amados, o apóstolo Paulo veio para nós, e hoje nós cremos em Jesus, somos batizados com o Espírito Santo e não precisamos falar em língua. Se Deus quer que um dia eu fale em língua, eu vou falar, e vai ter intérprete, e assim também, mas quando é de Deus. Quando não é de Deus, amados, só profetize, fale a palavra de Deus, e isso já vai trazer edificação a todos, tá bom? E quem entrar naquele local, Paulo fala, estão falando em língua, não interpreta, vai dizer, vocês são tudo louco. Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 14. Mas se profetizar, ele vai ouvir, ele vai entender e vai se converter, porque ele vai dizer, de fato, verdadeiramente, Deus está aqui. Por exemplo, eu estou aqui pregando agora 58 minutos e 15 segundos. Imagina se eu estivesse falando em línguas aqui. Quem iria entender? Aí tem que ter um intérprete para você. Não, eu estou falando o meu idioma, que português, você está me entendendo, e aí então você julga o ensino, se vem de Deus ou não. Amém, queridos? Então, se liberte dessa preocupação. Eu não sou batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em língua. Isso é mentira, não é? Derruba isso, cai por terra, repreende tudo isso em nome de Jesus. Mas o meu pastor acredita nisso. Ore pela vida dele, né? Manda esse vídeo para ele. É possível que muitos acabam querendo retalhar ou dizer que está errado porque eles não querem ser humildes para se arrepender, mas você sabe que você é filho de Deus, que você tem o Espírito Santo e que você pertence à família de Deus e que seu nome está escrito no livro da vida e que pela fé você é salvo. Você sabe disso. Se você sabe disso, então você já é batizado com o Espírito Santo. Volto a dizer de novo, 1 Coríntios 12, 13. Repito, 1 Coríntios 12, 13. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Falando em línguas ou não. Creia nisso, é o que está na Bíblia. E se algum pastor ou alguém te ensinou errado, ore pela vida dele, mas se liberte pela verdade. Porque conhecendo a verdade vos libertará, e sirva a Deus agora com confiança. Repreenda o inimigo, repreenda os demônios na tua mente, tá? Pois você é batizado sim, você é de Jesus, você é meu irmão em Cristo. E me segue aqui, amados, né? Dá o seu like, compartilha aí esta mensagem a todos
E inscreva aqui nesse novo canal, ok? Que eu estou aqui nesse novo canal, glória a Deus. E aqui abaixo tá todos os meus dados, você pode entrar em contato comigo em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, para a glória de Deus Pai. Grande abraço, fique com Deus, tchau.